Personalidades no ar, hoje aqui, ó, equipe especial aqui pra gente sabatinar e fazer as principais informações do dia, que a gente tem que falar, logicamente, do coronavírus, né? Vimos ontem aí, assessor do presidente da República, que esteve com ele nos Estados Unidos, voltou, já foi internado e tudo mais, positivo, e logicamente, se o presidente estava no mesmo voo, nas mesmas salas, com certeza deve estar com o corona também. Mas quem sabe mais forte ainda, ele se livre disso. Mas dia a dia, hora a hora, agora a gente ouve no todo o país, agora também no Brasil, que realmente mais e mais pessoas estão sendo infectadas e precisa realmente tomar os cuidados. Estava conversando com um dos nossos convidados aqui, fazendo aqui umas observações que dá realmente algumas preocupações. Mas vamos apresentar aqui nossos convidados de hoje. Temos aqui à minha esquerda, doutor Eduardo Agostini, que é médico, tem um programa aqui na TV Grande ABC, já foi vereador. Bem-vindo, doutor Eduardo. Vamos lá. Doutor Marcel Ferraz, advogado também, presidente do PDT aqui de São Caetano. E o professor Edgar Nóbrega também, que é do PDT de São Caetano. Tem boas informações aqui para a gente falar um pouquinho do desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul. Mas vamos começar pelo coronavírus, logicamente o senhor que é o especialista. Qual que é a sua visão disso, mestre? Eu acho que agora está bastante preocupante, viu, Walter? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo sempre. E realmente a coisa está tomando um vulto, assim, a nível mundial, né? A própria Organização Mundial de Saúde já reconheceu como uma pandemia, então a severidade vai ser... A disseminação do vírus é muito grande. O potencial dele de contaminação é fantástico, assim. Estima-se por volta de cada doente infectado, cada pessoa infectada, que vai transmitir para 3 ou 4 pessoas. Então, há estimativas aí que até 60% da população dos Estados Unidos vai ser acometida por essa virose. Quer dizer, 60%? Se a mortalidade é baixa... Mas nem na China aconteceu isso? Por volta de 2% a 3%, isso aí, fontes seguras de lá, né? 2% a 3% é a mortalidade, mas quando se implica num volume tão grande assim, agora, 2% dentro da média ponderal. Se você for analisar as faixas etárias, então as crianças debilitadas e os idosos chegam a ter um índice de complicações severas e de mortalidade que bate na casa de 20%. Então, a população rígida, nós, por exemplo, né, a gente chegaria aí na faixa de 0,2%. Agora, minha mãe mesmo ontem me ligou, ela tem 86 anos. Elas têm um joguinho de baralho semanal. Eu falei, Eduardo, você acha melhor a gente cancelar o jogo? Joguinho? Eu falei, eu acho mais prudente. Não é? A minha recomendação, ontem eu fiz o programa aqui no Espaço Saúde, no espaço que você fornece para a gente. E antes de eu vir para cá, ela ligou, né, bastante preocupada com isso. Eu falei, não, tem que fazer isso. Porque o que vai acontecer? A recomendação que eu dei ontem e reitero hoje é que não se leve o idoso aos atendimentos emergenciais, entendeu? Porque tá lotando. Fica mais próximo ainda, é mais chance de pegar. Está lotando de gente, quer dizer, você leva lá com suspeita de que esteja contaminado. Agora, chega lá, tem 3, 4 contatos, pronto. Nós tivemos informações hoje também que as pessoas estão já indo aos supermercados, fazendo abastecimento e tudo mais. Estão acabando, né, com determinadas prateleiras. Não, mas antes era só questão, né, de gel, né, das máscaras. Sim, agora as pessoas comprando coisas que achando que não vai poder sair de casa, água, e tudo mais. Estão acabando, estão abastecendo. Ficando vazias. Doutor, houve algum caso com você que as pessoas já estão cancelando alguma agenda por causa disso? Já tiveram cancelamentos. Ontem, o Conmebol cancelou as eliminatórias, cancelou a Libertadores. O basquete ontem foi cancelado, né? Trabalho muito com o esporte.
Hoje já se fala no cancelamento da Olimpíada mais em efetivo. Então, assim, eu acho que os dados a Olimpíada vai ser no Japão, né? No mês de junho e julho, né? No mês de junho e julho. Eu acredito que não vai ter. Eu acho que realmente não vai ocorrer, né? Queria corroborar com o que o doutor disse, quando ele dá a estatística dos Estados Unidos, ontem a Angela Merkel já disse que prevê que 40% da população alemã vai ser contaminada, o que é um problema. Isso é um dado, isso não é um dado especulativo, isso é um dado pela própria Angela Merkel, aonde ela considera isso um risco muito grande, porque a Alemanha tem uma das populações mais idosas do mundo, e assim, apesar da baixa mortalidade, quando a gente vai falar das pessoas de mais idades, isso pode ser um grande risco. Essas aglomerações, a gente acredita, em Brasília ontem também, no DF, saiu suspendendo as aulas, suspendendo qualquer tipo de evento com mais de 100 pessoas aglomeradas, e os restaurantes já são obrigados a colocar as mesas a 3 metros uma da outra, aqueles que permanecerem abertos. Então, assim, eu acho que a questão muito importante é que a gente não tem que ser alarmista, mas a gente tem que ser precavido. Sim. Então, assim, não sou médico, mas de tanto que eu estou ouvindo nesse período todos os médicos, então, assim, usar muito álcool gel nas mãos, fazer uma asepsia muito boa das mãos, quando espirrar, pôr a mão na frente ou o cotovelo, algo nesse sentido para a gente, e efetivamente evitar aglomerações e eu acho que o dado mais alarmante é exatamente isso, é que os hospitais particulares não estão preparados para receber o coronavírus. Se os particulares não estão, imagina os públicos. Né? Então, mas o público tem estrutura para isso, Walter. O público, na verdade, ele não vai se omitir ao atendimento. O problema é a falta de leito, o problema é o desmonte do SUS, essa retirada de verbas do SUS, e isso vai impactar diretamente no não atendimento. Mas os hospitais privados já estão se recusando a atender, até mesmo porque a gente não pode esquecer que eles continuam tendo um movimento normal de todas as doenças. Isso é um caso à parte, então, assim, isso é o que eu acho que é muito preocupante, essa questão da medicina pública, que a gente vai ter que ver como vai fazer, porque eu fico imaginando exatamente o seguinte: a cidade de Wuhan lá tinha uns 11 milhões de habitantes, é do tamanho de São Paulo. Se nós tivermos que fechar São Paulo, o que vai acontecer? Eles montaram um hospital em 4 dias. Nós temos estrutura para montar um hospital em 4 dias? Então, acho que isso é a parte preocupante. Mas, como eu digo, acho que a gente não pode ser alarmista e tem que trabalhar em cima disso. Vamos fazer a asepsia, vamos procurar não ficar em aglomeração, vamos procurar seguir as normas do que a própria OMS diz que é o importante para que isso não se prolifere mais do que já vai acontecer. Um fato importante da tua área: eu tive um paciente com suspeita de coronavírus, pedi o exame para ele, porque os pais chegaram de Portugal antes do carnaval e ele começou com febre muito alta e com falta de ar, uma dispneia progressiva e bastante importante. Então eu pedi coronavírus. E o convênio se negou a fazer. Só que agora saiu uma portaria obrigando. Você tem noção disso? Você tem informação sobre isso? Não tinha, mas vou procurar me informar. Okay. Mas assim, eu acho que o judiciário... Não, mas eu já posso antecipar que é verídico. Tá, ok. Saiu uma portaria que os convênios são obrigados, sim, desde que haja, claro, indicação médica, né? Claro. Mas o senhor já teve negado, né? O senhor já teve pedido negado. Foi antes dessa portaria. Foi antes da portaria. Foi antes. Eu até liguei para a pessoa, disse que ele está melhor, tal, mas ainda tem alguns sintomas. Diga, já passou por alguém já apavorado? Felizmente não, e aí eu sempre dialogo. Primeiro que isso é uma coisa muito preocupante, tem a ver, no Brasil, infelizmente, né, Walter, a preocupação é maior porque a gente está vivendo, nesses últimos tempos, volta de doenças que estavam quase que erradicadas. Sarampo, a gente está voltando, então, e junta com essas novidades que são pesadas, são tristes. Mas sarampo parece que passa de 10 a 15, né, pessoas? Corona está passando de 3 a 4. O índice de contaminação é altíssimo mesmo. E de mortalidade? É bem alto também do sarampo. Bem alto. Então, e sarampo, a tristeza é que eram doenças que não tinham. Muito interessante, desculpe, mas muito interessante, antes do tal surto, uma funcionária minha falou: minha filha está desesperada com o meu neto, que ele está tendo muita febre
e tá com o corpinho assim. E estão encaminhando, um médico encaminha para o outro e tal. Eu olhei a foto e falei, isso aqui é sarampo. Porque nós somos de uma época que a gente pegou sarampo. Um monte. Né? Era uma doença corriqueira. Sarampo, catapora, isso aí você via toda hora. Mas conta, Edgar. Eu, pela foto, fiz o diagnóstico e era mesmo, foi sarampo. Mas foi também, antes do surto. Quantos anos de medicina, doutor? 40 só. Dá para aprender um pouquinho, né? Mas a preocupação o Brasil nem consegue resolver coisas mais estruturais e vem outros problemas. Me lembra muito, Walter, eu sou professor e sempre num diálogo, professor de economia, mas num diálogo com a vida, e me lembra muito o texto do Saramago, o ensaio da cegueira. Então é louco, assim. Então, e a sociedade, e acho que um programa como o seu, que é um programa que cumpre um papel educativo importante, acho que a questão de não ser alarmista é fundamental, não é, doutor? Porque, de fato, a gente não resolve problemas com alarme e com pânico. Pelo contrário, a situação de pânico, ao invés de resolver e de equacionar, de minorar o problema, ela tende a agravar. Então, a gente resolve, de fato, esse tipo de coisa, ou pelo menos minimiza os impactos e os efeitos com informação e com educação. E coisas tão básicas, né, Walter, que a gente volta a falar, a ideia de lavar as mãos, tá certo? E de ideias básicas e que muitas vezes uma parte da população, infelizmente, por falta de educação e de informação, acaba, nesses momentos de pânico, acaba sendo retomado essa necessidade. Estou vendo aqui, coronavírus contagia menos que sarampo, mata menos que varíola, são os números que estão aparecendo. E o principal, né, que o presidente ontem fez uma live dizendo o seguinte, está cancelado o evento do dia 15, né? Ele está propondo as pessoas cancelarem o evento do dia 15. Mas ele está cancelando algo que ele disse que ele não convocou? Mas eu não estou entendendo. Ele não convocou, mas está desconvocado. Talvez eu usei o verbo errado. Aí eu também não vou colocar essa pecha para ele, mas ele está pedindo para não realizar o evento no dia 15, porque vai ser maldoso também. Não, eu só advogado, velho. Consideração. Eu só achei engraçado a 0059, ele dizia que era uma epidemia, que era uma falsa epidemia, coisa da mídia, e ao 0 hora ele está com a máscara dizendo que não era para acontecer nada. Então, essas contradições do governo é que me chamam muito a atenção. Mas eu queria só dizer o seguinte, a gente esqueceu de falar da dengue, né? A dengue é pior do que o coronavírus. O problema é que o dengue é um problema nosso, é um problema do Brasil, não é um problema mundial, e aí a gente esquece da dengue. Mas eu acho que se a gente vai falar de epidemia, a gente tem que falar de epidemia de dengue também, Zika vírus, chikungunya. Mas aí vai. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com a nossa entrevista aqui, nós temos mais uma convidada para fazer parte aqui da nossa Celebridades do Dia no Personalidades. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Bem, estamos de volta aqui no nosso programa, ó, notícia direta aqui, o Marcos Fidelis trouxe para nós que o Bolsonaro está confirmado que ele está com a gripe. Vamos ver se a gente acha aqui, daqui a pouco a gente dá mais informações para vocês. Gabi, conta para nós. Itália também, número de mortos? 1.076 mortos na Itália já com coronavírus. A Disney suspendeu também as atividades na Flórida, na Califórnia e em Paris. E é isso, né, Walter? É o assunto do momento, né? Você também já foi no supermercado, Bruna? O pessoal tá avançando e tudo. Eu não fui ao supermercado, mas eu tenho recebido as notícias. E o Procon mandou pra gente agora, jornalistas, agora há pouco, uma informação dizendo que, eu vou até atualizar aqui para vocês, que em menos de 24 horas saltou de 700 para 1.150 os registros do Procon em relação ao coronavírus. Bastante gente. Muita gente. Doutor, com esses números avançando, até o doutor fala que dos hospitais públicos vão ter mais condições. Tem UTI para isso? Não. Não tem normalmente no caso normal? Não tem. E eu reitero aquela recomendação, não ficar levando o idoso, principalmente, para serviços emergenciais, entendeu? É preferível marcar, mesmo que ocorra alguma demora, mas num ambulatório, onde a espera, né, não é tão grande e o contato com outras pessoas também não é grande, porque você vai levar com a suspeita de uma virose. Chegar lá, ele se contamina, quer dizer, não valeu muito a pena. E o vírus, o doutor acho que pode falar melhor, ele mata mais os idosos, né? Sim. Tem uma blogueira famosa, a Gabriela Pugliese, Walter, ela foi detectada com coronavírus ontem, ela fez alguns posts no Instagram explicando o que ela estava sentindo, está isolada, mas disse que é uma fraqueza, que ela sente, não é nada do outro mundo. Tanto que ela achou que ela estava com gripe, não com coronavírus. Não, mas é preocupante, chega a bater na margem de 20% de mortalidade nos idosos, né? Nos idosos. Nas pessoas que têm uma baixa resistência, doente aidético, mesmo pneumopatas, bronquite crônico, enfisema. Então a gente vai ter uma situação que vai ser alarmante, sim. Não é questão de ter pânico, mas deve-se evitar aquilo que está sendo recomendado. Doutor, fazer uma maldade agora para a nossa categoria, né, nossa classe. Nós temos que defender o cliente, né? Então imagina quem é o advogado do hospital, do plano de saúde, dizendo que não vamos receber a ordem aí do governo dessa portaria ou entrar com um mandato de segurança, coisa do tipo, né? Então, Walter, assim, ontem eu estava vendo as notícias dos Estados Unidos e isso me surpreendeu muito. O governo americano ontem está tomando medidas exatamente para isso. O governo americano está fazendo um fundo para tentar atender exatamente isso, porque diferentemente daqui, que ainda a gente tem o atendimento público, lá não existe. Então, assim, eu acho que vão ter que ser tomadas algumas medidas emergenciais em relação a esse tipo de situação. Mas, como o doutor mesmo disse, parece que houve já uma portaria dizendo que os planos de saúde vão ser obrigados a fazer o atendimento. E, salvo engano, ontem o governador Dória, junto com o Davi Halp, eles já disponibilizaram 2.000 leitos dos hospitais públicos somente para os casos de coronavírus, já esperando que a pandemia tenha aumentado o seu volume no estado de São Paulo. Então, diz que já estão disponibilizando 2.000 leitos para esse tipo de intercorrência. O que eu acho importante, até não sei se o doutor consegue nos dizer, porque quando ele orienta a não levar, né, ao pronto atendimento, algo nesse sentido, esperar o atendimento ambulatorial, ou de um médico, ou algo nesse sentido, mas não se tendo isso, quais são as medidas que a gente pode tomar, por exemplo, emergencialmente em casa, por exemplo, doutor? O que a gente poderia, já estou tomando lugar do Valdo, já estou fazendo pergunta. À vontade. O que a gente poderia fazer? O senhor, por exemplo, eu tenho uma sogra com 81 anos, tenho uma mãe com
uma só com 82, a mãe com 82, a tia com 83. O que a gente pode fazer? O que a gente poderia fazer preventivamente em casa, sem pânico, mas que a gente pudesse realmente atender essas pessoas e prevenir a... Para começo de conversa, quer dizer, você sabe disso, né? Mas não há um agente antiviral específico. Perfeito. Então, por isso, não há por que se sair correndo, levar para um setor de atendimento de emergência. Aquelas medidas de inalação, tapotagem, não é? Bater com a mão em concha, toda a extensão do pulmão. Fazer soprar a bexiga, pode ser. Tomar um antigripal jamais, né? Jamais, né? Não medicamento de forma alguma, e nem antitérmico. Muito bem, você acho que está isso mascarando o quadro. Muito bem, acho que isso é extremamente importante, porque o quadro se equivale a uma gripe, a um resfriado. Porque o resfriado são os mesmos sintomas. Gabi, olha, Bolsonaro testa positivo para coronavírus, diz Fox News. O presidente realizou exames após confirmação de infecção de seu secretário de comunicação. Então, realmente, o presidente já está fora do dia 15 também. Mesmo que ele quisesse ir agora, nem ele pode participar. Só para concluir a fala do doutor, o governador também pediu para comprar 20 mil kits de diagnóstico, 5 milhões de máscaras, 15 milhões de luvas e 48 mil litros de higienizadores em gel. Eles disseram também que não há motivo para tanto pânico e até o momento não serão adotadas medidas drásticas como a suspensão de aulas ou grandes eventos. Mas falando em grandes eventos, o Google também já cancelou um evento na semana que vem e o consórcio aqui da região do Grande ABC Paulista suspendeu toda a programação de palestras a partir da semana que vem. Não, várias coisas. Eu tenho agenda hoje de manhã, foi cancelado, e nós temos aniversário de Santo André para 8 de abril. Com certeza o prefeito Paulo Serra vai ficar sem festividades em Santo André. Porque tende nos próximos 30 dias agora de crescer o pico, né? E cautela, né? E mais cautela. Mas qualquer evento, como você vai fazer? Exatamente. Parece-me que o Lollapalooza já foi cancelado, inclusive, e já está se discutindo, eu recebi aqui agora, que já está se discutindo também a interrupção do Campeonato Paulista de Futebol também. Eu acho que são medidas que são extremamente plausíveis. Né? O que a gente não pode pôr é a população em risco nesse momento, que eu acho que nós estamos ainda no começo da situação. Eu acho que dos próximos 15, 20 dias é que a coisa deve se avolumar e temos mais problemas. O Campeonato Paulista, quem vai agradecer é o Corinthians, né, Walter? Porque o Corinthians está tão ruim. A gente só fala de coisa séria nesse programa, né? Deixa pra lá. Mas falando de coisa séria, vamos voltar aqui para nossa cidade. O ABC Repórter publicou hoje notícia exclusiva sobre a questão da agenda do Tribunal Regional Eleitoral, porque o relator já tem o parecer, já foi passado para nós pela própria assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que nos próximos 15 dias realmente vai ser votado os embargos do prefeito José Aurico Júnior. Ele que entrou no dia 20 de dezembro, 20 de dezembro para votar embargos. Tá difícil, né, doutor? Então já passou 2 meses, vai dar praticamente 3 meses dessa questão do dia que ele entrou com embargos. E para quem não conhece um pouquinho da lei, embargo só muda vírgula, acento, data errada, né? Porque já está concluído o processo. Mas está na lei, ele tem direito e vai andar. Logicamente, isso daqui deu bastante barulho já hoje aqui para as nossas redes sociais, temos que responder, dar explicações. E já veio até mais notícia que ele já teria que estar disponível lá no site do TRE, porque já que tem parecer, deveria estar no site, e não está. Então já veio algum questionamento desse jeito. Então, Gabi, o que você tem de informação aí do dia a dia? Bom, só continuando, esse assunto do TRE é um assunto que eu tenho acompanhado, né, desde o início. E Walter, na semana que vem, inclusive, esse documento, né, que ainda não está disponível, a nossa equipe de produção já está entrando em contato com o TRE para saber o porquê que a imprensa ainda não teve acesso e todas as outras pessoas, porque é um documento público que já deveria estar disponível para a população. E essa votação, enfim, que ele vai ter no próximo dia 15, ela praticamente está conclusa, né? Está decidida. Agora, a gente tem que ver se vai ter uma nova mágica aí nessa situação. Com certeza vai. O que vai acontecer, Nossa, vale, né, doutor? Porque ela já está sendo arrastada por muitos anos e a gente sabe que o fim disso aí, né? Não, logicamente. A conclusão agora do TRE, que faz que ele passe a ser ficha suja. Já é a primeira coisa. Então, ele já fica inelegível. Mas, logicamente, ele pode conseguir uma liminar no mesmo dia, no dia seguinte, né? Então, isso não tem... várias possibilidades que tem em cima de liminares.
pela lógica, como ele perdeu de 6-0, é para dizer para um ministro que vai dar uma liminar dessa, dizer, o cara perdeu de 6-0, né? Só não foi 7-0 porque o presidente não vota. Como que você vai dar uma liminar dessa? Tem lógica, doutor? Não vejo nenhuma lógica, na verdade, Walter. Eu não acredito, né, que vá prosperar esse embargo. Eu acho que ele vai ser declinado, vai ser negado. Mas é como você disse, possibilidades jurídicas existem, eu só não sei se existe mais clima para as reversões. Eu acho que a questão aqui já não é mais nesse sentido. Eu acho que eu não vejo clima para as reversões. Eu acho que foi um processo que gerou um mal-estar muito grande dentro da política, e vou mais longe, não só na questão do TRE, mas na própria questão do TSE. Acho que se tem um clima muito desfavorável a esse tipo de situação. Acho que é um caso meio que emblemático, mas os recursos estão aí para isso e a gente trabalha para isso, né, Walter? E do judiciário normalmente não tem lógica. Não, mas eu acho que tem que seguir, essa é a verdade. A vida política tem que seguir independente disso. O que é muito importante é que ele vai se tornar um ficha suja, e isso é muito importante, né? E isso não é uma fake news, isso é uma realidade, é um fato real e verdadeiro. E depois do advento do Gilmar Mendes, a gente sabe que realmente tudo é possível, né? Ele mesmo que era contra a questão da prisão em segundo... Ele era a favor da prisão em segunda instância, ele que botou isso na pauta e depois acabou ele mesmo sendo contra. Então, ali tudo é possível. Na verdade, não é bem assim, né, Walter? Não? Você tá, não. Ele não foi a favor? Não. Ele votou a favor dentro dos casos de excepcionalidade. E aí transformaram isso na regra do jogo. Não vamos ser injustos com o Gilmar Mendes. Não sou nenhum fã dele, mas a realidade dos fatos é essa. Se você pegar o voto que ele deu, quando ele vota a favor da prisão em segunda instância, ele diz exatamente isso, que é no sentido da excepcionalidade. E quando ele... a questão da isonomia na excepcionalidade? Não, então, mas na verdade é excepcionalidade, é isso que eu estou dizendo. Assim, mas a excepcionalidade está prevista na lei? Não está, mas o voto... Mas se a gente for... Mas como você mesmo... Diabo aqui agora. Não é advogado do diabo, eu acho que é exatamente isso. O problema da nossa profissão, ou o problema não, mas o que é bom da nossa profissão é isso, é que o entendimento, ele vale para todos os lados. Não tem tanto que depois votou. A Rosa Weber mesmo fez no mesmo sentido. A Rosa Weber vota no pedido de habeas. Ela vota dizendo que ela não é a favor da prisão em segunda instância, mas que ela acompanha o colegiado. Quando foi se discutir efetivamente a matéria, ela disse assim, não sou a favor da prisão em segunda instância. Eu acho que, circunstancialmente, o voto dela e dele se equivalem. Num determinado momento da excepcionalidade, disseram assim, somos a favor. E a hora que você foi julgar a matéria, ela disse, não, dentro da matéria, dentro do que é constitucional, não é. Então, assim, aproveita e faz sua defesa. A favor ou contra? Não, eu sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. O que eu sou contrário é sempre mudar a regra do jogo. Eu acho que nós temos a mesma idade, e eu acho que para os advogados mais novos isso pode soar um pouco distinto, mas eu acho que nós somos constitucionalistas. Eu acho que nós vivenciamos 1988 e sabemos o que a Constituição Cidadão previu, que é exatamente nesse sentido, né? Então, assim, me estranha, né? Eu gostaria muito de ver, por exemplo, de ver o Fux, o Barroso, né? Na época que eles foram estudantes. Eu gostaria muito de ver as provas de constitucionais de ambos, para ver o que eles escreveram na prova e quais foram as notas que eles tiraram em constitucional. Porque, assim, eu não consigo entender que pessoas com mais de 40 anos que fizeram direito, votando do jeito que eles votam, né? Como eu disse, dentro da condição de cada um, porque o direito não é matemático. Mas eu gostaria de ver o que eles escreveram lá atrás nas provas, com os professores de constitucionais e outros. Se os professores de constitucionais teriam passado qualquer um dos dois em relação às matérias que hoje eles versam e prosam a todos os momentos de sentido. E mais, hein? No caso do Fux Barroso, eu também gostaria de ver as aulas de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, nas universidades, como eles diziam, como eles tratavam o tema em efetivo. Então, o que eu sou contrário é o casuísmo. Dentro do casuísmo eu voto. Eu acho que isso é muito ruim para o sistema jurídico brasileiro. Agora para a política de São Caetano, eu acho lindo o prefeito se utilizar do mesmo subterfúgio do ex-presidente Lula, que ele tanto criticou. Aliás, na festa italiana, apontou o dedo, e é feio quando uma autoridade... O Marcel apontou o dedo, você, petista, você, inclusive para pessoas que não têm nada a ver, para cidadãos
que tinham sido vitimados, ô Gabi, pela enchente, uma coisa trágica, e o prefeito apontou o dedo, você... Agora ele usa do mesmo subterfúgio do ex-presidente. Então, é o que minha mãe me ensinava, não cospe para cima, porque vai cair em você. Então, e eu, como, para além de político, como cidadão, eu gostaria muito de ver justiça nessa história, porque o caso é emblemático para o Brasil. Então, que seja para São Caetano também, né, Walter? E a questão de ser nos próximos 15 dias dá uma diferença também, porque ainda está dentro da janela. Tem muita gente em cima do muro, louco para tomar uma decisão, para saber se fica, se sai. Qual partido? Né, qual partido que vai poder disputar, e se realmente concretizar isso dentro dos 15 dias, aí tem a chance das pessoas trocarem de partido. Mas é pior, né, Walter? Porque com essa história do coronavírus pode ser suspenso as sessões. A gente não pode esquecer disso. Boa. Pode ser suspenso as sessões. Nós não sabemos. Eu já recebi do TRE algumas do TRT e tal, algumas já suspendendo algumas pautas. Então, assim, isso é um fator novo nessa história. Isso pode ser suspenso. Obviamente que hoje, como existe o julgamento... Não, eu acho que a gente tem que passar para a população. Eu acho que... Então, assim, agora, como existem as questões virtuais e tal, quem sabe isso pode ocorrer virtualmente, mas assim, a gente... Não vai ocorrer virtualmente, doutor. Isso não se desculpa Mas são possibilidades. Não. Pela competência... Agora ele foi muito otimista. Não. Só dizendo que existem possibilidades. Mas o mais importante, Walter, que eu acho, nesse momento, é assim, a população hoje, ela não é mais cega. Né? Eu acho que isso é emblemático de todas as formas. Eu acho que isso vai ter reflexo. Então, assim, vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho, mas os reflexos já estão aí. As máculas já existem, né? O Edgar citou a questão do presidente Lula, eu acho que a mácula está aí, eu acho que isso vai reverberar, não tem como fugir disso, porque isso, como eu digo, isso não é uma fake news, isso é realidade dos fatos, o processo existe, dá para o cidadão entrar lá e olhar, então assim, não dá para dizer assim, não, isso é uma mentira, não, isso é uma verdade, está aí, todo mundo vai ver. Tudo bem. Doutor Eduardo, fala de política ainda ou não gosta mais do dia a dia da política? Compasso de espera. Mas essa semana aí bateu uma foto do senhor aí e todo mundo ficou preocupado. Por quê? Viram o senhor com o Thiago Tortorelli e tudo mais, falou que vai ser candidato. Não, aniversário do Valmir. Tá vendo? Aí o pessoal já muda tudo, né? Não. Nenhuma chance. Reunião ali na Brasília, com bons amigos. Tanto é que estavam os dois irmãos, o Pádua Tortorello e o Jaime, né? Reunião de amigos só. Polêmico, doutor Jaime. Gabi, nessa abertura da janela, tem alguma aí que a gente sabe que já vai trocar? Olha, aqui em São Caetano ainda não. A gente sabe do presidente da Câmara, né, o Pio, que os bastidores falam que ele vai para o PSDB. Né, a gente até me surpreendeu essa informação, né, não é uma informação que é verídica, a gente não sabe ainda se é real, mas com o histórico petista, né, o Pio foi do PT, um histórico de esquerda, foi pro MDB. Eu até fiz uma reportagem falando sobre isso na semana passada, que eu entrevistei ele na Câmara Municipal e perguntei, né? Eu falei, olha, para qual partido o senhor iria? E aí ele explicou que no MDB não tinha mais clima para ele ficar, devido o Pio ajudou o filho do prefeito, Thiago Auric, a se eleger, né? E o partido dele tem um deputado que era o Baleia Rossi, então as ideologias partidárias acabaram ficando divergentes. E aí ele não falou qual, mas disse que recebeu o convite do PP, que é o partido do Jander, né? E aí o Jander acabou fazendo um trocadilho, brincando. Falou, olha, presidente, o senhor é muito bem-vindo no nosso partido, mas vai ter que mudar de lado de novo. Fez até esse trocadilho. Mas a informação que eu tenho, né, é que possivelmente o Pio deve ir para o PSDB, mas não é ainda nada chancelado. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com mais informações. Não sai daí não, rapidinho, 2 minutos. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta. De segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades, hoje direto aqui para a TV Grande ABC também, teremos reprise na NGT desse programa, todo dia à noite. Mas vamos lá, Gabi, me conta um pouquinho agora do seu trabalho. O que você está fazendo agora com a rádio, né? Pois é, estou montando uma rádio da Guardia da Notícia, né? Deve estrear nas próximas 2 semanas. Eu tinha feito um planejamento para estrear na semana que vem. Mas você sabe que você é de televisão, você sabe que atrasa, vinheta, programação e tudo mais. Imagina. Mas, pois é. Mas tá uma loucura, e ainda mais com esse período já pré-eleitoral, e eu acho que por causa dessa mudança na legislação, os políticos estão todos alvoroçados e começaram a campanha no final do ano passado. Eles já começaram a se movimentar, e com a janela partidária está acontecendo muita coisa. Então, falei, tirei um pezinho do acelerador, eu falei, por causa de uma semana a gente não vai morrer. A gente estica aí para mais uma semana, e aí a partir daqui umas 2 semanas, com a estreia da rádio, ela vai ficar dentro do portal da Guardiã da Notícia. A gente vai ter um aplicativo específico para quem quiser ouvir dentro do carro. E aí até uma pessoa me questionou, por que você vai montar uma rádio de internet? Eu falei, porque primeiro que meu negócio é a internet. As pessoas que me acompanham sempre me acompanharam pelas redes sociais e pelo site da Guardiã da Notícia. E segundo que hoje, Walter, todos os carros já vêm com Bluetooth. Então as pessoas têm o costume já de ouvir rádio pelo celular. Eu falei, então vamos no futuro, porque daqui 10 anos, todos os carros, o dial, não que ele vá acabar, né? Mas todas as pessoas já vão estar conectadas nas suas principais emissoras pela internet. E você que gostou da participação da Gabi, então você vai ter ela todo dia aqui, porque ela vai mandar um vídeo para nós todo dia, com uma matéria especial do dia, para a gente passar aqui no programa Personalidades. E você vai poder também depois acompanhar, logicamente, pelo site dela, que já tem endereço? Tenho, já há 2 anos, guardiadanoticia.com. Vai ser no mesmo. É no mesmo, dentro do meu próprio portal. O que a gente vai fazer é facilitar o nosso trabalho e deixar um pouquinho mais dinâmico, né? Porque hoje a gente é especializado. Eu falo de política, de economia, de segurança pública, a gente fala muito de Ministério Público, acompanha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu brinco, né? Os políticos brincam aqui no ABC comigo e falam que não tem mais gente que deu furo de reportagem do que eu, mas é porque a gente fica fuçando mesmo, vendo o que está acontecendo e acompanhando o trabalho do MP. Então aí a gente vai abrir esse leque um pouquinho mais e falar de outras coisas também para o assunto não ficar tão pesado. Tá, ok. Doutor Eduardo, como era fazer medicina há 40 anos atrás e fazer medicina hoje? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela minha área, né? Então, meu sonho com 6 anos de idade era ser médico. Graças a Deus eu consegui concretizá-lo, né? Então, eu sou realmente, sempre fui apaixonado e sou até hoje. Eterno aprendiz também. Mas e a questão, porque a gente diz hoje, por exemplo, as pessoas vão muito aos médicos hoje e com a questão de ter a facilidade dos exames, principalmente, vai muito por exame. Tem muito menos hoje dos médicos daquele que, como o senhor falou agora há pouco aí, né? Só de se olhar, o senhor já viu que ele tinha a cachumba, né? Sarampo, né? É difícil ter um médico hoje que vai lá e coloca a mão, que apalpa, que
né? Que olhar, né? Essa... Vou apanhar em casa, né? Porque eu tenho uma esposa médica e minha filha que está no 5º ano de medicina. Mas eu tô falando que normalmente... Não, mas para um pouquinho, não estamos generalizando. Exatamente. Que há realmente um pool, infelizmente há um pool de médicos que, como qualquer primeira coisa é o exame. Você tem um bom jornalista, um mau jornalista. Certo. Não é? Você tem um bom advogado, bom professor, um mau professor. Então, na classe médica também. Não, mas eu não disse que seja ruim. Estou dizendo que é diferente do que se fazia antes, né? Principalmente na questão dos exames, né? A primeira atitude é faz o exame e depois se vê. Olha, a medicina, ela prima, assim, pela observação do paciente, o diálogo com o paciente, a anamnese, que a gente chama, você tirar o histórico da doença do paciente. Então, falar que isso hoje está acabando com a medicina. Quer dizer, prioritariamente você vai ter que conversar com o paciente, examiná-lo, entendeu? Então, realmente, para falar mal de um indivíduo, eu vou falar. Eu atendi há pouco tempo atrás uma paciente com queixas vagas, tal, pressão normal. Fui examiná-la. Quando eu chego na barriga, encontro uma bola, do tamanho de uma bola de futebol mesmo, sabe? E jogava a bola para cá e jogava a bola para lá. Falei, mas você nunca passou no médico por conta disso? Você não sentiu? Eu falei, senti, doutor. Passei em 4 médicos, mas ninguém pôs a mão. Eu falei, ninguém. Então eu tenho razão, tá vendo? Não, o último me encaminhou para o psiquiatra. A cartinha está aqui, ela me deu a cartinha. Que absurdo. Encaminho para o psiquiatra, porque é aquela história de bola que sobe e desce e tal, sabe? Então são queixas vagas e que denotam um desequilíbrio da psique da pessoa, né? Então vai para o psiquiatra. Vamos lá. Ele falou em acabar a medicina. E o advogado, com essa história do tal dos robôs que estão chegando por aí, vão tomar o nosso lugar, doutor? Então, eu estive nos Estados Unidos em novembro e aí me surpreendi com a tal da inteligência artificial para os advogados. E realmente fiquei muito assustado, Walter, com o que eu ouvi. Eles já falam em uma série de processos balizados por informações via computador. Então você vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu tenho um carro preto, placa tal, você bati no carro tal, de tal forma, ponho as fotos e essa inteligência diz o seguinte, sai com uma petição pronta. Então acredito que a nossa profissão também vai estar com os dias contados. A única coisa boa é que eles dizem o seguinte, é que os casos mais complexos, de entendimento mais complexos, ainda vão precisar dos profissionais, né? Mas acho que não é só a nossa profissão, eu acho que muitas profissões estão fadadas à inexistência, à alteração. Isso é uma coisa que eu falo com São Caetano, por exemplo, né? São Caetano vive da GM, da Petrobras, e a gente não vê nada diferente disso, né? Se você pegar, por exemplo, a GM aqui, eu acredito que é a única planta do mundo ainda automotiva que se está no centro de cidade. Então isso, na verdade, está na contramão. Então, assim, nós precisamos estudar essa mudança porque as profissões vão ainda existir. Um torneiro mecânico, você perguntou para o doutor como era ser médico há 40 anos. Como era ser torneiro mecânico há 40 anos e o que é ser um torneiro mecânico hoje? Hoje esse cara é outra. Então, assim, acho que efetivamente as profissões vão mudar muito e a nossa profissão eu acho que não vai ser diferente disso não, Walter. Eu acho que realmente nós vamos ter uma grande mudança. Eu só não sei o que nós vamos fazer com os 435 mil advogados inscritos na OAB. Mas tudo bem, eu acho que é uma questão... Não, eu espero que não. Eu espero que não. Mas eu posso fazer uma pergunta para o doutor? Doutor, e essa história de internet? Eu chego lá, vou ligar para o doutor e vou falar assim, doutor, estou aqui, estou passando mal, mas eu estou a 3 mil quilômetros de distância do senhor. O senhor poderia me examinar pela tela do computador? O que o senhor me diz disso? Então eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, tô ruim, doutor. Você vai falar, tira a roupa, fica à direita, vira à esquerda. Ó, como é que é, doutor? Porque aí não dá para palpar. Não, mas tem um lado positivo. A robotização está chegando para ficar. Né? Então eu conversava com um médico implantologista de cabelo, e falou que a coisa é fenomenal. Que o computador já determina qual é a região que você vai retirar e como você vai reimplantar. Ela faz toda a diagramação. Então, não só nesse campo,
tudo, né? Então vai invadir o terreno aí da plástica. Quer dizer que nós vamos ter robô fazendo plástica? Sim, cirurgias a quilômetros de distância. Ah, isso já existe. Já existe. Eu tenho um amigo que opera o ombro com um robô de um país para o outro. Está entre os 10 do mundo. Agora, que fazem essa coisa, o prefeito publicou sábado passado num veículo aqui do ABC um texto sobre tecnologia e medicina. Eu não sei do que ele conhece de verdade, porque faz tempo eu não conheço ninguém que foi examinado pelo prefeito como médico. De verdade, aí eu estou falando, talvez lá atrás o doutor que é médico conheça. Sim, ele é gastroenterologia. Mas é que eu não conheço nenhum paciente, de verdade. Não, mas indicou, né? o fato é que de tecnologia, não sei se ele conhece, porque o artigo era medicina e tecnologia. Ô Walter, se ele fosse prefeito há 6 meses, ok. Mas ele é prefeito já há 11 anos e 3 meses. E o artigo era repleto de bobagem. E na cidade tem um cidadão que cuida de um conselho de participação. Eu sempre gosto da política. Um conselho de participação social. Um conselho, Gabi, você que é jornalista, conselhos é um espaço de diálogo. Como esse cidadão, que é o Elísio Peixoto, que é uma pessoa até querida, mas como se ele estiver nos assistindo, eu queria a resposta dele, porque eu falei, ô Elísio, você compartilhou o artigo do prefeito, agora, você concorda com aquele artigo? Aliás, São Caetano não consegue ainda, Gabi, informatizar o atendimento prontuário médico. E vai falar em telemedicina com quem não informatizou o prontuário, Marcelo. Aí ele perdesse emprego, aí né? Falar que não gostou. Não, mas eu não queria. Eu queria que pelo menos ele me respondesse se ele tinha sido consultado, se ele já tinha passado por alguma consulta pública na rede pública municipal. Aí, ao invés dele me responder, ele me bloqueou na rede social. Eu achei ruim, porque para um cara de participação, bloquear é um efeito. Tem uma notícia aqui para nós. O Bolsonaro acabou de confirmar na rede social dele que é negativo o teste do coronavírus. Aí agora a gente não sabe, né? Como é Estadão deu barrigada. Estadão, Só fazer uma pontuação, doutor. Pode ser que as profissões acabem, mas quem que vai despachar com o desembargador? Quem vai despachar com o promotor? Eu falo a mesma coisa, porque nós, jornalistas... Auriculares... Gabi, pior é que é o seguinte... Como que o robô vai despachar? Então, mas o problema não é mais o robô. O processo. Você já tem um processo hoje, se você pegar no comércio, você tem os tais dos ID, esse tipo de coisa, onde você faz tudo mecanicamente. O que eles estão dizendo é que é exatamente isso. O próprio judiciário vai ter o sistema onde você vai peticionar, automaticamente vai ser enviado para um sistema todo. Então, assim, obviamente, com o auricular, ele vai... Por isso que eles dizem o seguinte... na verdade é o seguinte, a decisão vai ser pautada... Obviamente que a gente está falando de casos de menos complexidade e de interpretação jurídica. Mas as questões mais corriqueiras, por exemplo, e nos Estados Unidos, por exemplo... Esse tipo de situação, por exemplo... especificamente nos Estados Unidos, por exemplo, acidente de trânsito, que é uma coisa extremamente... Então, assim, isso aí vai ser votado. Então, o que vai acontecer realmente é que quando nós tivermos as questões de maior complexidade, vão se precisar dos profissionais. Mas eu fico imaginando, como a gente brincou aqui, são 435 mil inscritos na OAB, salvo engano, qualquer divergência de um pouquinho de 1.000 para lá ou 1.000 para cá, mas é muito advogado. Eu fico imaginando como essas pessoas vão conseguir transitar. Vai ter que mudar, não tem outra forma, na verdade. E a gente está vivendo mais também. Não acredito que as pessoas daqui a pouco vão também ficar com uma única profissão a sua vida inteira. Isso vai se criar um novo ritual de estudos. Talvez a gente não veja mesmo, né, Walter? Nós já cumprimos metade da tarefa, estamos descendo a ladeira abaixo agora. Walter, e falando de nós, jornalistas, né, a mesma coisa. Para apresentar um jornal, ok, você coloca um robô, já existe, inclusive isso, mas para comentar, um robô não vai conseguir, não vai saber. Você precisa de fonte ainda. Para você ter informação, você precisa ir até lá, estabelecer uma relação para poder dar a notícia em primeira mão. Então, talvez esse... Emprego garantido, eu tô com meu emprego garantido. Muito bem. Agora, professor, vamos falar agora da... Mas uma coisa é fato, se tem uma profissão que não acabará, é professor. Porque mesmo para as novas profissões, vai ter que ser necessário um professor para ensinar as novas. Ou seja, hoje tem muita tecnologia na educação, EAD, e-learning, muita coisa feita à distância, mas até para isso você precisa ter o professor que capacita. Você acredita no ensino à distância? Tem boas oportunidades, assim, eu acredito em educação. Então, a educação, eu fui professor da Universidade Metodista por 15 anos.
E eu diria, lá havia curso, Walter, que o presencial e a distância se equivaliam. Então a questão, muitas vezes, é que o estilo é diferente. Você não dá para um estudante que não tenha nenhum interesse, ele não vai, num curso de EAD, ele não vai ter sucesso. Agora, o curso presencial, já trabalhei em curso à distância e trabalho há 25 anos em curso presencial, eu não tenho dúvida que é como a medicina. Tem coisa que, para resolver a dúvida, o encaminhamento da medicina na educação é presencial. Então, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, também, que nem aqui no Brasil, é obrigado a fazer o exame da ordem. Resolve o ensino à distância, porque é o seguinte, passou no exame, né? Nos Estados Unidos, até médico também pode fazer ensino à distância e tem que fazer o exame. A validação. Então, desde que esteja avaliação, que seja uma avaliação validação, né, coerente, não teria problema. Mas eu não consigo ver, tem faculdades agora que, até em São Paulo, bem próximo da gente, que de sexta-feira não tem mais aula. Sim. O aluno tem que mandar o trabalho via internet. Eles arrumaram uma forma de não ter aula de sexta-feira para economizar no curso do professor, no valor, né, do que eles gastam e tudo mais. E o aluno na sexta-feira, então, ele tem que mandar um trabalho via internet para um professor. Por isso que eu digo, depende do processo. Eu fui um professor, orientei trabalhos na Unifesp, num projeto da universidade, um programa de educação e políticas municipais, que foi muito interessante. O que foi fundamental? Eles faziam aula à distância, mas houve a banca, foi uma banca presencial. E houve uma orientação em EAD, onde, por Skype, a gente trabalhava e discutia. Então, era como se fosse uma aula, na prática era uma aula, e o que aprovou o aluno foi a banca, aí não tinha jeito. Na banca o cara vai provar se sabe ou se não sabe. Vamos lá, doutor Marcelo, estamos partindo para o final do programa, vamos falar um pouquinho aqui sobre o PDT e o documento que vocês fizeram de importância para o futuro de São Caetano. Então, Walter, semana passada nós fomos ao cartório e registramos o PMD, né? É o Projeto Municipal de Desenvolvimento da cidade de São Caetano do Sul. Isso não é um projeto, isso não é um plano de governo, isso é um projeto de desenvolvimento da cidade. Aqui tem 116 páginas, 543 tópicos, 543 falando da cidade de São Caetano do Sul, né? A gente tem 12 tópicos principais, que a gente fala da cidade. Como eu disse, isso pode ser utilizado por qualquer partido político, por qualquer entidade. Isso aqui diz respeito à nossa cidade, né? A cidade de São Caetano do Sul. Óbvio que nós temos os 12 pontos principais, a gente fala muito de educação, né? A gente fala da educação em tempo integral. Salvo engano, a semana passada você fez até uma referência a isso aqui, a questão de Sobral, né? O que nos chama muita atenção é como pode Sobral, gastando 4 mil e poucos reais por aluno, até menos de 4. Até menos de 4, e São Caetano gastando 12, estamos a 70 posições abaixo de Sobral. Isso eu acho que é um dado que a população tem que ter. Isso eu acho que é alarmante, na verdade, né? Outro ponto importante que a gente discute aqui. O nosso professor em São Caetano do Sul, ele ganha menos do que qualquer outro profissional na região toda das 7 cidades. Diadema é a cidade que melhor paga o professor. E aí, por outro lado, o que ocorre? São Caetano qualifica professores, não estou dizendo que é uma boa qualificação, mas qualifica, e esse professor vai trabalhar no município vizinho, né? Então, acho que, como o PDT é um partido da escola, da educação, nós estamos voltados muito para isso, que seria um sistema integral de educação para São Caetano, valorização do profissional de educação, qualificação desse, mas o mais importante, né, é a avaliação desse profissional também. Não é simplesmente uma valorização, um reconhecimento, mas é isso tudo com muita responsabilidade. E assim, deixando muito bem claro que isso é algo possível dentro do que hoje já se gasta. Quando a gente faz a referência de remuneração, é porque isso existe, isso dá para ser feito dentro da cidade de São Caetano, né? E nós poderíamos falar de outros pontos que são cruciais para a gente, como saúde, como mobilidade, né? A tarifa zero para a população de São Caetano do Sul, né? Nós temos um município... Pode ônibus? Isso. Nós temos uma cidade pequena, nós temos uma cidade com 15 quilômetros quadrados, nós temos uma cidade que poderia ser totalmente integralizada, nós temos um metrô muito próximo de São Caetano do Sul, sem a interligação necessária. Então, acho que a discussão do PDT
independente das questões eleitorais que se vêm por aí, isso aqui, na verdade, é simplesmente um marco regulatório, um marco para se dizer assim, vamos discutir a cidade, né? Eu sinto muita tristeza quando eu vejo as pessoas dizerem assim, São Caetano é o maior IDH do país. É uma verdade, a gente não pode ocultar isso. Mas o que isso significa? Para que serve isso? Para nós estacionarmos, sentarmos em cima disso e deixarmos perder? Porque quanto mais nós perdemos de tempo, mais criamos a chegada de outras cidades e o pior, que é essencialmente, é o que a gente diz. O que São Caetano hoje... Qual é a maior renda de São Caetano? É o polo industrial, ou seja, GM e Petrobras. Se essas empresas vão embora, como aconteceu, por exemplo, com São Bernardo do Campo, o que acontece com São Caetano? Quais são as novas medidas? O que está sendo feito para a cidade? O que está sendo feito para o jovem de São Caetano? O jovem de São Caetano hoje mora em São Caetano e trabalha em outros polos. É isso que a gente quer? É isso que a cidade precisa? É disso que a gente tem... Então, assim, o que a gente quer é discutir com a cidade. O que a gente quer é discutir com o cidadão, independente das questões políticas, eleitoreiras de momento. O que a gente quer é o seguinte, vamos sentar e vamos discutir a cidade como um todo. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Queria registrar, inclusive, que nós tivemos ontem na filiação do Sidão, do sindicato, ele que foi para o PDT, tivemos lá presente, e tem um vídeo dele aqui, rapidinho, para a gente mostrar um pedacinho do que aconteceu lá ontem. Passa para nós, por favor, Carol. Sinceramente, lisonjeado com a acolhida. Eu acho que hoje eu estava parecendo aquela menininha de 15 anos, né? Todo mundo quer namorar e está querendo, tá paquerando, né, meu? Você pode sentir que a menina de 15 anos rigoroso. Então, eu acho que é gratificante. Sinceramente, eu estou emocionado. Não esperava. Bem rápido aqui, esse é o sindicato, né, o Sidão, realmente fez um trabalho especial, porque é importante realmente manter os empregos aqui na cidade, manter a fábrica aqui na cidade, como o doutor falou, né, uma fábrica que está aí, né, no meio da cidade, mas que a gente precisa muito dela e não tem dito, mas precisa estudar não só a fábrica da GM, como outras fábricas que a gente precisa manter aqui na cidade. Rapidinho, Carol, para a gente matar. Gabi. Desculpa. Não, só fazer uma pontuação. A gente falou do tarifa zero. Tem uma cidade aqui na região metropolitana, chama Pirapora do Bom Jesus. O prefeito de lá, o Gregório, eu estive lá para fazer essa reportagem e ele tem tarifa zero para toda a população. É uma cidade menor que São Caetano e não tem o mesmo orçamento que a cidade. Vargem Grande, o Gabi ali do lado também. E um prefeito do PL tem tarifa zero. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Queria só dar um detalhe para você, Cíntia. Eu estava subindo a rua São Paulo hoje, do começo ao fim, ela foi recapeada inteirinha. Passem por lá, dá uma olhadinha nessa rua que foi recapeada inteirinha há 10 dias atrás. Tá? Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Meus amigos, muito obrigado pela participação. Importante a informação aqui para os nossos telespectadores. Esse é o papel mais importante que eu acho que a imprensa tem. E também não dá para fazer nada sozinho, né? Precisamos, como nós estamos, das nossas fontes. E os senhores foram excelentes fontes aqui para o nosso trabalho de hoje. Tá ok? Desculpa o horário, não dá nem tempo para falar tchau. Obrigado para vocês, até a próxima semana.